Olá, boa tarde a todos e a todas, sejam todos bem-vindos ao nosso Encontros de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Hoje, para conversarmos sobre o tema Reforma Agrária na Constituição Federal, temos como convidados Tainá Reis, doutora em Sociologia pela UFSCar, William Retamir, economista e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade da UFSCar, e o professor Dr. Vinícius Martinez, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade, também na UFSCar. Eu sou Helena Vettorazzo, doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Unicamp e professora de Ciências Sociais Aplicadas. Nesse encontro de hoje, estou como mediadora. Antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, quero fazer uma breve reflexão sobre a importância da educação no campo e da educação do campo, com base no pensamento de Paulo Freire. Na compreensão de Paulo Freire, aprender significativamente implica em aprender no sentido cognitivo em relação com o mundo vivido. A educação vai além do espaço escolar e se desenvolve nos espaços sociais. Para Freire, o processo educativo é também um ato político de conhecer, pensar e transformar o mundo. Nessa perspectiva, entende-se a necessidade de se fazer uma educação no campo que seja compreendida como uma educação do campo, possibilitando aos educadores e aos educandos, numa relação dialógica, a leitura e a compreensão do contexto social em que se organizam as relações de poder e os enfrentamentos pelo direito à terra. Em sua obra, Freire enfatiza o perfil e os saberes dos educandos como elemento central e determinante para a consolidação de uma proposta educativa efetiva e transformadora. A prática educativa do campo deve ser e estar comprometida com a valorização dos conhecimentos prévios de homens, de mulheres e de crianças que vivem no campo, para que, a partir desse saber, o educador tenha elementos para desenvolver a ação pedagógica, que é também uma ação política, comprometida com um projeto para transformar as relações de poder e a realidade social tão marcada pela exploração e pela desigualdade. Lembro que no ano de 2013, o governo federal lançou um PNAE, Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa, um programa integrado cujo objetivo era a alfabetização em língua portuguesa e matemática até o terceiro ano do ensino fundamental, de todas as crianças das escolas municipais e estaduais, urbanas e rurais brasileiras. A maior crítica ao programa, ou na forma pela qual o programa foi executado, é que ele ficou muito distante dos preceitos de Paulo Freire. Não foram considerados, para a implantação de uma educação do campo, as bases humanistas e transformadoras. Por fim, quero colocar uma questão. É possível, com base na Constituição de 1988, desenvolver políticas públicas de Estado que tenham o compromisso com um projeto transformador da realidade brasileira quanto à posse e ao uso da terra? Por hora é isso. Antes de passar a palavra para a doutora Tainá Reis, quero só deixar uma lembrança aos nossos participantes e convidados. Cada membro da banca, da mesa, tem 10 a 15 minutos de fala, depois nós abriremos para o debate, e aí, ao final, nós retomamos com as falas dos nossos participantes. Agora eu passo a palavra para a doutora Tainá Reis. Muito obrigada, Francisca, pela apresentação. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Enfim, boa tarde a todos e todas que estão participando, né, dessa mesa. Agradeço também por poder participar dessa discussão com vocês, né. A minha fala, apesar da discussão ser reforma agrária e Constituição Federal, eu não vou falar especificamente da Constituição, mas eu vou pontuar algumas leis específicas anteriores, então, para traçar também um pouco desse histórico da disputa da questão agrária na legislação brasileira desde, enfim, muito tempo, né?
E aí a ideia é não pensar a lei pela lei, né? A lei como se fosse uma coisa avulsa, né, que está flutuando na sociedade, né? E sim como um reflexo também de um momento ali, inserida também em um contexto social e político em cada momento, né? Então eu vou retomar duas leis específicas que eu acho que são bem marcantes e têm que ser faladas, e aí depois eu quero falar sobre o processo de reintegração de posse que aconteceu recentemente no Quilombo Campo Grande, ali no sul de Minas Gerais, né, que foi muito violento também, e eu acho que é um exemplo muito, bom, super atual, mas também muito claro dessa disputa pela terra que acontece ao longo da história do Brasil como um todo, na verdade, né. Então, eu acho que um primeiro destaque, com certeza, é a Lei de Terras, né? Lá atrás, de 1850, inclusive, que eu acho que é uma legislação bem importante, porque ali você muda um pouco o acesso à terra. Então, até então, o acesso à terra era livre, né? Então, existia todo o regime de posse, você podia ir lá ocupar aquele espaço, produzir, e aquela terra seria sua, né? Com a lei de terras, você cria a ideia da terra devoluta. Então, todas as terras pertencem ao Estado e o que não tem dono pertence ao Estado. Então, você acaba com o regime de posse ali com essa legislação, né, com a lei de terras. E isso não é por acaso, né? Então, a gente estava ali no momento de preparação para o fim do regime escravocrata no Brasil, por exemplo. Então, o José de Souza Martins, ele fala num livro, que eu esqueci o nome agora, mas ele fala justamente sobre essa lei e fala isso, né? Então, quando o regime de trabalho é cativo, a terra é livre. Mas quando o trabalho se torna livre, a terra se torna cativa. Por quê, né? Justamente por isso, porque se você vai libertar a mão de obra, libertar entre aspas, né? Mas a libertação dos escravos criaria o quê? Uma quantidade gigante de pessoas que estão buscando formas de viver. E elas teriam que, como para viver? A terra. Elas poderiam plantar e viver da terra, né? E claro que isso não favoreceria, por exemplo, a grande elite rural ali daquele período. Né? Então, a gente está falando do período imperial do Brasil ainda, né? Então, além disso, também tinham todos os homens livres daquele mesmo período, né? E aí você vai estabelecer, bom, então a gente tem que dar um jeito de as pessoas não poderem acessar essa terra, mas não pode dizer isso, né? Tipo aquele meme que fizeram numa época assim, isso. Não, você não pode dizer assim. Então vamos dizer de uma outra forma mais bonita, sabe? Então é um pouco assim, você cria uma lei que fala, não, você tem terra devoluta, você quer acessar a terra, você tem que comprar do Estado essa terra, né? Mas, claro, quem tem dinheiro para comprar terras? É quem já tem dinheiro, né? Quem já é fazendeiro, não é o escravo que foi liberto, não é o homem livre, não é, né? Então, você cria ali uma legislação que favorece, de alguma forma, essa centralização, né? Essa concentração de terra, porque quem pode acessar mais terra é quem já tem terra. E quem não tem terra não vai poder acessar de qualquer forma, né? Então, ali você cria uma primeira relação capitalista com a terra ali por meio da compra, né? E aí, bom, a lei de terras é muito importante, ponto, né? Para a gente discutir a questão agrária brasileira, né? Porque ali é um primeiro momento importante. Vou dar um salto histórico bem grande aqui e falar um pouco do Estatuto da Terra, que é lá de 64. Claro que, assim, nesse tempo todo, né, nesse salto histórico, aconteceram muitas coisas, muitas legislações, muitas ações do Estado agindo em defesa dessa elite rural. Então, a minha discussão também aqui é um pouco isso, é pensar como que o Estado, por meio das leis, acaba favorecendo certas elites, né? Eu vou falar da rural aqui, mas a gente pode pensar em muitas outras, né? Então, a lei, ela aparece como um instrumento do Estado, e não simplesmente como uma regra jurídica neutra, né? Enfim. Então, se a gente pensar em alguns exemplos, acho que o mais emblemático, com certeza, é a queima do café, né, lá nos anos 30, por exemplo. Né? Então, o Estado queimou uma quantidade gigantesca de café, milhões de sacas de café, por exemplo, para evitar uma flutuação muito grande no preço, uma queda do preço no mercado, e evitar, consequentemente, a falência dos cafeicultores. Então, o Estado basicamente se onerou pensando, bom, a gente tem que garantir aqui a reprodução dessa produção e dessa elite, né, basicamente.
Agora, isso é um exemplo, né, mas tem outros também. Mas vamos pular lá para o Estatuto da Terra, que aconteceu em 64. E aí já é um outro contexto político, né? Então, ali tinha acabado de começar a ditadura militar e você tinha naquele período uma quantidade muito grande de movimentos sociais no campo. Então, tinha as ligas camponesas ali no Nordeste, você tem a criação da CONTAG também, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Então, existe uma pressão social que foi se desenrolando no decorrer do tempo em relação a esse tema da terra. As pessoas, né, não conseguem acessar a terra e ficam aos mandos desses grandes fazendeiros, né, isso de formas diferentes em lugares diferentes do Brasil. Então, você vai ter uma relação no estado de São Paulo e uma relação desse tipo de grandes fazendeiros, coronéis no Nordeste, em outros lugares, enfim. O Estatuto da Terra, então, ele vem com esse discurso, né, com essa letra de estatuto para fazer a reforma agrária. Então, o objetivo do estatuto é: vamos promover a reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura. O que a gente sabe é que, na verdade, a parte da reforma agrária realmente não foi executada, não foi desenvolvida, e o estatuto acabou atuando muito mais nesse lado do desenvolvimento da agricultura, que era um desenvolvimento para a modernização da agricultura. Então, que favorecia única e exclusivamente os grandes produtores, que já eram grandes, só ficaram maiores com esse tipo de regimento, né, jurídico, vamos dizer assim. Então, a modernização é, por exemplo, você criar linhas de crédito específicas para aquisição de insumos, de máquinas. Então, você tem ali um desenvolvimento da agricultura que é um desenvolvimento nesse sentido da modernização, que favorece exclusivamente a concentração de terra e esse tipo de tecnificação também na produção agrícola, né? E isso é sempre focado para o latifundiário e não para o minifundiário, né? Os sitiantes, os pequenos sitiantes, por exemplo, né? Eles não podem arcar com essas coisas, né? Então, acho que o Estatuto da Terra é um outro... Dá para fazer uma discussão só sobre ele, inclusive, mas como não temos esse tempo, não vou fazer, né? Só para dizer que, assim, mesmo o Estatuto sendo do período militar, só a palavra reforma agrária nele já despertou toda uma ação contrária das elites rurais, né? Agrárias, falando que não, mas como? Não pode ter isso, não pode ter aquilo e tal. Então, sempre foi tendo... É muito interessante, né? Porque sempre foi tendo um pouco dessa... Não sei se a gente pode chamar de disputa ou simplesmente de acerto, de ajuste entre os interesses da elite rural e as ações do Estado. E eu acho que isso também acaba aparecendo de alguma forma na Constituição de 88, porque o tema da reforma agrária aparece na Constituição e foi uma disputa também para aparecer. Então, acho que a gente tem que saber também que os avanços que a gente consegue nesse tema não são de graça, né? Não são o Estado, acho que vou fazer uma reforma agrária agora, não sei, estou precisando. Não é exatamente isso, né? Você tem movimentos sociais, enfim, grupos políticos que estão se mobilizando há muito tempo, desde muito tempo, até hoje, inclusive, em torno desse tema, e aí o Estado dá alguma resposta, mas dentro dessa resposta você tem também essa contrapartida das elites rurais que vão dizer, não, mas aí não pode ser assim, então como é que você vai colocar isso na lei e tal? Então, enfim, acho que essa disputa também chegou na Constituição e na forma como ela foi redigida, né, todos os grupos políticos ali envolvidos e tal, e, bom, acho que vão falar mais sobre a Constituição em si, então não vou me alongar um pouco nisso, só dizer que, apesar da reforma agrária estar presente na Constituição, a efetividade dela não chegou, né? Não chegou. O que a gente acabou tendo é uma política de assentamento. Então, você vai fazendo assentamentos, mas não, de fato, uma reforma agrária. A gente não foi a estrutura agrária brasileira não foi abalada, nem mexida, né? O que acontece é que a gente faz um assentamento aqui, um assentamento ali. Com a Constituição, você tem essa ideia do latifúndio produtivo e improdutivo, né? Essa coisa que aparece. E aí eu acho que nisso a gente pode falar um pouco, vou tentar ser breve. Eu não estou controlando meu tempo, você está controlando, né, Francisca? Porque eu já estou assim, bem perdida. Então, a gente chega nessa situação de hoje, por exemplo, da reintegração de posse lá do acampamento, de uns acampamentos do Quilombo Campo Grande, né? O Quilombo Campo Grande, na verdade, é um complexo de vários acampamentos juntos, né?
Então, você tem, acho que 11 acampamentos dentro daquele território que é da fazenda Ariadnópolis, que pertencia, que era onde tinha uma usina que produzia cana-de-açúcar desde os anos 40, mas, na verdade, aquele território existe, aquela fazenda existe desde 1908. E aí, na história, se a gente for pesquisar um pouco a história da fazenda, a gente consegue ir vendo, assim, essa ação do Estado que foi acontecendo em momentos diferentes. Então, eles produziam açúcar, e passou a produzir álcool quando criou, por exemplo, o IAA, que é o Instituto de Álcool e Açúcar, que estava promovendo, inclusive, uma modernização, vamos dizer assim, dos engenhos. E aí você começa a criar usinas, e como que isso favoreceu, por exemplo, uma fazenda como a Ariadnópolis. Depois dos anos 70, você tem o Proálcool, como que isso favoreceu a fazenda Ariadnópolis, a usina, né? Então, você vai vendo momentos diferentes que o Estado vai sendo importante ali para aquela fazenda se constituir como uma produtora de açúcar e álcool, né? E como que eles vão também acompanhando as flutuações do momento. Então, você vai chegar nos anos 90, que é quando você fecha o IAA, se fecha o IAA, então você acaba com a regulação do Estado em relação à produção sucroalcooleira no Brasil. E com isso você deixa, bom, então agora que regula o mercado. Claro que quando você fala que regula o mercado, isso não existe, né? Então você criou várias associações dos grandes industriais de cana do Brasil, de produtores de cana, e são eles que regulam o mercado, até hoje, inclusive, né? Então, se você pensar hoje, existe a única, que é a União Nacional das Industriais de Cana-de-Açúcar, você tem a Consecana, você tem, enfim, várias associações diferentes aí, que vão regular esse mercado, preço, exportação e tudo mais. Mas, logo com o fim do IAA, você também chega num declínio ali na fazenda Ariadnópolis da produção de cana. Claro, esse declínio também aconteceu por outros motivos. Você tinha uma situação política não, econômica e política também, mas econômica, em que a demanda por álcool tinha diminuído bastante em relação ao que era nos anos 70, por exemplo, né? Por uma questão, inclusive, internacional. Então, chega nos anos 90, já está um declínio, e essa fazenda, que pertencia até então à família, apesar de ter sido dividida em pequenas empresas, né? Então, antes era a fazenda Ariadnópolis, depois virou várias pequenas empresas, a usina Ariadnópolis, transportadora não sei o que lá, armazém não sei o que lá, e uma empresa que é importante a gente falar o nome, que é a Cápia, que é a Companhia Agropecuária dos Irmãos Azevedo, que era quem fazia a gestão da parte agrícola da fazenda Ariadnópolis, e quem entrou em falência depois de 96. A fazenda ela foi vendida para um grupo americano nos anos 90, em 1990. Com isso, esse grupo mandou muitos trabalhadores embora, e é importante dizer que esses trabalhadores eles eram moradores da fazenda, então era um sistema de trabalho e moradia muito comum em São Paulo, no Nordeste, em vários lugares que eram os trabalhadores morarem na fazenda. Então, a fazenda era um grande complexo, tinha cinema, tinha as casas, tinha como se fosse o colonato aqui, né, em São Paulo, por exemplo, né? Tinha escola, tinha cemitério, tinha tudo. Então, esses trabalhadores moravam ali, muitos foram mandados embora quando o Grupo Vanguard comprou, e aí, para onde é que você vai quando você mora as gerações no mesmo lugar? Então, é uma situação difícil ali, porque é uma questão que você não tem direito àquela terra, né? Em 93 acaba, é a última safra da usina Ariadnópolis, e em 96 eles abrem falência. Quem abre falência é a Cápia, porque é a administradora, então ela abriu a falência. A primeira ocupação que teve lá na Ariadnópolis, na verdade, foi antes do MST, foi em 96, com os próprios trabalhadores rurais que moravam ali. Porque a fazenda, né, eles não pagaram direitos trabalhistas nem dos que foram mandados embora nos anos 90, em 1990. Então, quando chega em 96 e abre falência, o pessoal fala, eles não vão pagar a gente. Alguns funcionários conseguem abrir processos judiciais, outros não, porque o acesso a advogado, à justiça, isso demanda dinheiro e conhecimento e um monte de coisa que muitas pessoas não tinham. E aí, com isso, as pessoas falam, bom, a gente, inclusive, tem uma que é ex-trabalhadora da fazenda, que deu uma entrevista, que está na ocupação, inclusive, até hoje, no acampamento, né, ela fala, olha, a gente percebeu, eles não vão pagar a gente, o que a gente pode fazer? Vamos ficar aqui. Então, os trabalhadores resolveram continuar na terra, apesar de não ter mais o trabalho da usina ali, né. O que aconteceu foi que em 98 chega o MST, e aí, em 98 mesmo, tem a primeira reintegração de posse, que é super violenta, inclusive é no dia do Natal, eles tinham acabado de ocupar, foi a reintegração, aí destrói
plantação, derruba os barracos, esse modus operandi que a polícia tem quando vai lidar com movimentos sociais. Inclusive, não é uma coisa nova, né? Ela só vai se intensificando com o tempo, né? E aí, esse movimento de reintegração de posse, de desocupação e reocupação foi acontecendo no decorrer desses 20 e poucos anos. Então, você tem momentos que aí chega a polícia, pede reintegração de posse, aí sai o pessoal, e depois volta o MST com mais gente ainda, né? Então, você foi crescendo, por isso que a gente tem hoje um acampamento com 450 famílias, por exemplo, né? Hoje. Inclusive, nesse meio tempo, eles criaram até uma cooperativa de produção de café, um café muito bom, orgânico, que chama Guaí, nesse tempo todo, né? Só que aí chega em 2015, a Justiça de Minas Gerais vai pedir a desapropriação daquela propriedade, porque, bom, é uma terra improdutiva, então vamos desapropriar para fazer reforma agrária. E aí, o empresário responsável pela Cápia no momento e até hoje, que é o Giovanni Souza Martins, ele fala, não, a gente vai pedir recuperação judicial, que é basicamente pedir para... Lembra que a gente faliu? Então, a gente quer recuperar essa empresa. E aí, entra com esse pedido, e aí ele faz um acordo com uma outra empresa que chama Jodil, Jodil Agropecuária, Jodil Produções, não lembro direito, que pertence a um grande cafeicultor brasileiro, né, que já foi o maior exportador de café do Brasil, inclusive. E aí, com esse acordo, ele junta dinheiro, então ele consegue pagar algumas dívidas que foram negociadas com o Estado, mas mesmo negociando e pagando, ele continua com uma dívida de 400 milhões de reais com o Estado. Esse Giovanni, né, da Cápia. Tá acabando, Francisca, perdão. Eu me empolguei. 5 minutos. Tá bom. E aí ele... Eu até me perdi, fiquei nervosa. Não, então ele vai fazer esse acordo com a Jodil e com isso ele consegue pagar essas dívidas, mas ele mantém uma dívida de 400 milhões de reais com a União, que é basicamente dívida trabalhista, de previdenciária e impostos que não foram pagos também para a União. Isso foi parcelado por muito tempo, né, porque o Estado faz isso, né, já que a discussão aqui não é só eu contar essa história, é discutir, bom, como que o Estado tem no seu regime jurídico a possibilidade de reforma agrária em terras improdutivas, mas chega o empresário e fala, não, mas eu fiz um acordo e eu quero recuperar aqui, eu estou devendo 400 milhões de reais, não, vamos parcelar essa dívida, né, é um parcelamento muito favorável, inclusive positivo, né, e aí com isso essa área voltou a ser bem disputada, então em 2018 teve uma reintegração de posse também que foi pedida, mas teve um juiz que negou essa reintegração, né, ele suspendeu a reintegração de posse, e aí agora também foi pedido mais uma vez, o juiz aceitou, vários grupos dentro do próprio Estado, né, porque a gente fala Estado como se fosse um grupo homogêneo, monolítico, né? E não é, na verdade. Você tem uma estrutura do Estado e você tem os agentes que estão dentro do Estado. Dentre esses agentes, né, você tem uma disputa também política, né? E aí você teve, bom, alguns grupos que foram dizer, época de pandemia, vamos fazer reintegração de posse em época de pandemia, na verdade. Mas aí o juiz não aceitou esse pedido e liberou a execução da reintegração de posse, né, que foi o que aconteceu agora, começou dia 12, acabou dia 14, porque teve ali uma resistência muito grande, né, e foi como sempre tem sido que essa desocupação violenta, que destrói escola, destrói plantação, destrói tudo, né. Acho que uma coisa só que é importante falar também para finalizar é essa relação, porque a gente fala Estado, elite rural, mas também capital, né? Porque hoje a gente está falando não mais de um coronel com um chapéu andando no meio do cafezal, né? O João Faria, por exemplo, que é o dono dessa empresa Jodil, que fez o contrato com a Cápia, ele vende café para grandes empresas, então para Nestlé, por exemplo, né? Para um grupo holandês que chama JDE, que faz o café pilão, que faz o café do ponto, né? Então a gente tem uma trama de relações ali, o que está colocado não é simplesmente uma questão do MST contra o grande empresário, apesar de também ser isso, né? Mas é uma questão de agronegócio contra a pequena produção, porque a gente não pode chamar aquela terra de improdutiva porque eles estão lá produzindo alimentos, mas qual o tipo de produção que o Estado está querendo bancar, vamos dizer assim, entende? É uma questão maior que está colocada, né?
que tem a ver com essa formação histórica da terra, né, e da estrutura agrária brasileira, e da ação que o Estado foi tendo no decorrer desse tempo em relação a esses grupos, né? Então, você tem esse Giovanni, por exemplo, ele está descendendo de uma família lá de trás, que se favoreceu com a ação do Estado todo esse tempo, em várias políticas, né? E quanto que o Estado agiu para defender o trabalhador rural, por exemplo, ou o pequeno produtor nesse tempo todo, né? Enfim, é isso. Perdão ter passado do tempo, Francisca. Imagina, obrigada, Tainá. Agora eu passo a palavra para o William de Itamar. Bem, boa tarde a todas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu preparei os slides. Economista gosta de gráfico, gosta de numerozinhos, né, os desenhinhos assim. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa tela. Só um minutinho, por gentileza. Deixa eu pegar aqui. Apareceu para vocês o slide, por gentileza? Sim. Apareceu. Sim, sim. Perfeito, obrigado. Bom, muito bem, pessoal. Eu vou abordar aqui um aspecto, né, um pouco da economia e a reforma agrária, como é que está o movimento, como é que está a situação, o nosso diagnóstico atual em relação ao passado e o que nós podemos pensar de economia com foco na economia solidária, né? Eu integro aí, sou doutorando no PPG-CTS, né, da UFSCar, integro a equipe de pesquisa do NUME, né, Ecosol, de Economia Solidária e Cooperativismo Popular. Aqui o primeiro desenho, digamos assim, o primeiro gráfico que eu quero comentar, que é a ideia aqui de fazer um diagnóstico rapidamente de como é que está a situação socioeconômica, né? Aqui a gente tem uma evolução da relação entre o salário mínimo nominal, que é aquele que é definido pelo governo federal, e o que seria o salário mínimo necessário, de fato, de acordo com os dados do estudo do DIEESE, né? A gente tem aqui, na linha cinza, né, na coluna cinza, o nominal, que é o definido pelo governo, e como deveria ser em relação a essa situação. Ou seja, enquanto nós temos aqui uma situação atual de R$ 1.045 reais de salário mínimo nominal, o ideal seria, na atualidade, que ele tivesse em torno de R$ 4.200, ou seja, 4 vezes mais, né, seria necessário do atual. Isso nos dá um indicativo de que há um problema estrutural, né, da questão econômica, é um processo histórico. A doutora Tainá comentou sobre a questão do processo escravocrata no Brasil, né, onde nas pessoas escravizadas, além do aspecto humanitário também, que foi um crime contra a humanidade que aconteceu no Brasil, nós tivemos aí aproximadamente quase 5 milhões de pessoas cativas, africanos cativos, né, e esse processo ele trouxe um aspecto que nós vemos e conhecemos até hoje, de ordem social, os reflexos na atualidade, também de ordem econômica, e uma delas é justamente a não valorização da mão de obra, né? Fazer com que a mão de obra ela não seja valorizada, que o trabalhador não seja reconhecido, né? E o reconhecimento se dá pela venda da força de trabalho do trabalhador na atualidade, de acordo com o modelo econômico vigente, pagamento do salário. Então, nós vemos essa disparidade, né, de outras questões, mas o processo histórico estrutural em relação ao salário, no qual a mão de obra escrava, ela era considerada quase zero o seu custo, e a cultura empresarial brasileira se deve nesse modelo ainda, porque quando se colocou a Lei Áurea, que, como bem colocou a doutora Tainá, essa mão de obra iria para o mercado de trabalho, mas lembrando que foi um acordo internacional, né, para comércio exterior, feito principalmente ali com a Inglaterra, que essa mão de obra escravocrata fosse inserida, digamos assim, no mercado de trabalho, e ela viesse depois a ser uma mão de obra, ser consumidor, um público consumidor, e isso evoluísse e ampliasse as relações internacionais de demanda e importação dos produtos ingleses para o Brasil, né? Ou seja, mas só que o empresariado na época, os donos, né, os senhores de escravos não queriam pagar renda, não queriam pagar um determinado salário, e ficou essa relação arcaica, nessa dualidade dessa questão de uma mão de obra barata, ou então só se fazia a troca pela comida, plantava um espaço para ter um local para poder ficar, né? Porque a questão de reconhecimento do labor, né, do trabalho, da mão de obra, não foi feita, e isso nós temos consequências até a atualidade. E como nós vamos falar de Constituição, né, vou destacar aqui a questão do artigo 6º da Constituição Federal, né,
que fala que são os direitos, né? A educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados e tudo que está na Constituição. E aqui eu vou destacar 3 assuntos, né, que têm relacionado, que, ao meu entender, nós vamos ao encontro disso quando falamos de reforma agrária, que é saúde, alimentação e trabalho. Os outros direitos também têm relação. Para esse momento, eu vou me concentrar nesses 3 aqui. Só para a gente poder ter um diagnóstico rápido, né, o segmento de alimentação no Brasil, na economia brasileira, na atualidade, né, são mais de 35 mil empresas, 1.600.000 vagas formais, né, que é 25% dos postos da indústria de transformação no segmento industrial, né. Então, metade, né, 50% dessas vendas do agronegócio é relacionado com alimentos processados, ou seja, nós vemos uma forte característica do processo industrial, né? E aí já se coloca a discussão sobre qualidade de vida, sobre a questão de saúde, sobre a qualidade do alimento, né? O mercado interno, ele absorve mais de 80% dessa produção, ou seja, é uma situação que vive recorrente e tem uma demanda muito dependência da situação da economia, do desenvolvimento. E em 2018 ela atingiu, né, faturou 2% a mais do que se teve anteriormente, que foram 656 bilhões, né, de reais faturados aí pelo segmento, e isso aí corresponde aproximadamente a 10% das riquezas anuais do país. Ou seja, a gente tem aqui um diagnóstico, um prisma rápido, bem superficial, do segmento da alimentação no Brasil, com foco na questão industrial para esse desenvolvimento, né? E em relação à segurança alimentar, né, aparentemente tem uma frase que me lembro sempre, quando eu vou fazer essas comparações, e até foi reconhecida pelo ex-presidente Médici, né, no período da ditadura militar, a famosa frase que ele falava: a economia vai bem, mas o povo vai mal, né? Aí a gente pode entender, e olha que lá estava tendo uma alta concentração de renda naquele período, né? Aqui a gente pode avaliar em relação à segurança alimentar, já que o mercado, que nós vimos no slide anterior, está muito bem, como dizem, obrigado, né? A gente vai analisar aqui. Em 2014, o Brasil ele saiu do mapa da fome depois de ficar décadas, em uma situação de miséria, nessa situação, até século até, né? Entre 2002 e 2013, caiu em 82% a condição de brasileiros na situação de subalimentação, né? E a prevalência da subalimentação chegou a um nível menor de 5% no Brasil, que foi o menor patamar nesse processo. E o que ajudou a ter esse diagnóstico aqui relativamente positivo, né, da segurança alimentar? Primeiro, as políticas públicas de segurança alimentar, né, e nutricional, que se dá por meio dos programas de transferência de renda, principalmente Bolsa Família e também o benefício da prestação continuada, o BPC, né, que são políticas de transferir renda. Ainda não é uma política de transferência de riqueza, que são coisas distintas, mas a de transferência de renda, porque possibilita uma situação na qual a família, que está em uma situação de condição de miséria, abaixo da linha da pobreza, ela tenha minimamente algo para poder verificar. Obviamente, também há críticas de que fala que são programas de transferência de renda que mantêm o processo de relação de dependência e não de emancipação, autonomia da comunidade e da sociedade. Porque também a indústria capitalista, o segmento capitalista, se beneficia disso, né? Eu costumo falar que tem muitas pessoas que criticam o Bolsa Família, mas o Bolsa Família, ele aumentou a cadeia produtiva em vários segmentos, né? Por mais que seja a cadeia produtiva da cachaça, né, aumentou a demanda de cachaça, que lamentavelmente se criou a falácia de que se gastava tudo em cachaça, né, mas o que acontece? Que seja a cachaça, mas só que são mais pessoas consumindo a cachaça, são mais pessoas demandando os insumos relacionados a isso, e isso gera uma cadeia produtiva. Daí eu costumo falar o seguinte: será que os acionistas das empresas que trabalham com a questão de bebidas, eles acharam ruim essa situação? E colocando também para quem, obviamente, se compra arroz, feijão, óleo e tudo mais, será que os acionistas da Bunge, né, de outras grandes empresas, da Unilever, acharam de fato ruim o Bolsa Família, elevando a demanda? Obviamente que não, ou seja, nós saltamos de uma análise rápida e superficial,
que vale muito ainda a discussão, do Bolsa Família para a Bolsa de Valores. Ou seja, nós vemos a linha do capitalismo inerente e trabalhando nesse processo, né? Então, mas também tem um aspecto de transferência que levou essa condição de sair. E, principalmente, um aspecto importante que foi o apoio da agricultura familiar por meio de acesso ao crédito, assistência técnica, o que dá segurança para os agricultores familiares, né, por meio do Pronaf, principalmente. Então, nós vemos aqui uma conjuntura de que o Brasil, ele carrega consigo um processo histórico estrutural da relação de sempre ser um agroexportador. No período da colonial, se caracterizava pela exportação da cana-de-açúcar, depois veio a do café, fora as outras, do ciclo do ouro também e tudo mais, e no processo de desenvolvimento, né, de alternância, né, econômica da agroexportadora para a industrial, com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, no qual se trabalhou basicamente a produção, mas nunca se veio o processo de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia. Então, nesse caso, a gente vê que o Brasil tem essa característica, o famoso termo o celeiro do mundo, né? Nós somos o celeiro do mundo, mas a gente não trabalha com a exportação e a valorização do nosso insumo, né? Como gosto de falar no meio econômico, a chamada commodity, que são os produtos in natura, né? A soja, o feijão, o milho e tudo mais, né? Que nós, o petróleo principalmente, e que nós enviamos a velha relação centro-periferia que Celso Furtado sempre se referiu, né? De que nós exportamos o produto in natura e depois compramos ele enlatado, né? Digamos assim. Ou seja, nós não agregamos valor, nós não temos um investimento em ciência e tecnologia, apesar que já teve muitos avanços, mas em pesquisa e desenvolvimento, que caracterize, nós vamos exportar isso com valor, e mais, nós vamos incluir a comunidade, a sociedade brasileira neste segmento. Se nós temos características naturais, riquezas naturais, que nos levam a ser produtores e agroexportadores, nós temos que entender que esta é uma riqueza nacional e esta riqueza precisa ser distribuída para a sociedade. E o Pronaf, ele foi um dos programas, tem várias outras, mas foi um dos programas que mais incentivou isso, por intermédio da aquisição de alimentos, no PAA, né, Programa de Aquisição de Alimentos, que serviu para as merendas escolares e tudo mais, né? E atualmente, né, na questão atual, né, o Brasil ele está aí entre os 51 países, nós tivemos uma queda da qualidade em segurança alimentar, né? O Brasil está entre os 51 países suscetíveis à prevalecência da desnutrição, ou seja, aquela taxa de menos de 5% para menos, ela já subiu, está crescente, né? Entre 2016 e 2019, né, a população que foi afetada pela segurança alimentar, né, aumentou de 37 milhões para 43 milhões em apenas 3 anos, né? Ou seja, 14% de aumento nesse período, quase 15%, e isso é um sinal de alerta para nós, né? Para a gente poder entender os aspectos econômicos e aquela velha discussão. Crescer economicamente é gerar o PIB, né? É o PIB. Crescimento econômico é o PIB. Desenvolvimento econômico é fazer com que essa riqueza gerada se transforme em qualidade de vida, né? Então, nós temos que discutir qual tipo de economia nós queremos, qual a economia desejada, né? E, entre os 198 países, o Brasil está na 47ª posição no uso de agrotóxicos, né? Foram autorizados, em um ano, mais de 300 diferentes tipos de agrotóxicos para a produção nacional. E só para a gente poder ter uma ideia, o apoio à questão do Pronaf, né, que nós estamos falando, que é um acesso à riqueza, uma forma de acesso à riqueza, né, da economia brasileira, nós temos aqui uma situação do subsídio da União. Eu estou pegando aqui dos últimos 3 anos, né, ou, perdão, dos últimos 4 anos, de 2015 a 2018, não tenho 2019 aqui ainda, né, mas só para a gente ter uma ideia de como caiu esse processo, de como reduziu bastante essa condição para poder se fazer. E qual seria a nossa alternativa atual, né? Nós temos que trabalhar esse processo, o artigo 184 da Constituição, que fala sobre a questão da reforma agrária, associado ao artigo 6º da nossa Constituição, e fazer com que esses direitos de saúde por intermédio de alimentos, alimentação propriamente dita, da segurança alimentar e trabalho por intermédio da atividade agrícola nacional, ela seja mais forte, né?
Então, os movimentos populares, eles são necessários nesse momento, com ação de coletivismo para as alternativas, né, nesse ponto. E a economia solidária, ela se coloca como um modo alternativo. A economia solidária não vem com uma visão altamente disruptiva, emancipadora, porque nós temos aí mais de 500 anos de capitalismo e a economia solidária precisa se inserir e competir dentro do mercado convencional, porém com uma lógica diferente, de que haja uma distribuição da riqueza e da renda de forma adequada. Então, a inovação dentro dos conceitos, né, só finalizando, é meu último slide aqui, que eu vi, meu tempo aqui está finalizando, né, os fundos rotativos solidários, nós temos aí o FINAPOP, né, do MST, no qual se busca financiamento para atividades agrícolas com geração verdadeira de emprego e renda, e não vai pegar o dinheiro e vai deixar no mercado financeiro, que vai dar condições para rentistas sem gerar um emprego sequer, né? Muito pelo contrário, se demite o setor bancário, o setor financeiro é o que mais demite, devido à evolução tecnológica para o setor e também o custo operacional. E só para a gente poder ter uma ideia, nesse primeiro investimento foi de 1 milhão para a cooperativa de produção em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, e que gerou mais de 40 postos de trabalho, a produção de mais de 500 tipos de alimentos, né, produtos diferentes, para poder se fazer esse processo. E nós temos que buscar, por intermédio dos bancos comunitários nas moedas sociais, a inovação de investidores populares com ações de microcrédito. Trabalhar uma situação na qual a pessoa que está ali, guardando ali seus R$50 por dia, porque um dia quer utilizar daqui 2 anos, de um curso para adquirir um bem, alguma coisa assim, ao invés de colocar esse dinheiro na poupança, que rende pouco, ou então aplicar no CDB, no RDB, ou algum outro título, né, do segmento capitalista financeiro convencional e que vai dar dinheiro para rentista, ter uma ação conjunta, coletiva, comunitária, para poder servir e aplicar esse dinheiro na comunidade e que ele possa ter a rentabilidade. Só no caso do financiamento popular, do FINAPOP, do MST, os juros a serem pagos vão ser de 5,5% no ano, né? Baixíssimo o valor, né? Porque entende-se que é mais importante gerar emprego e renda, que os impactos econômicos e sociais serão menores no futuro, negativamente menores no futuro, e haverá um processo de distribuição de riqueza de fato e de geração de trabalho e renda. Então, a necessidade de associar o processo econômico da economia solidária junto à reforma agrária, atendendo principalmente os artigos 6º e 184 da Constituição, nos demanda inovação de uma nova forma de verificar a economia, pensar a sociedade e a participação social de forma endógena na sociedade, por intermédio principalmente dos investidores populares e também ações de microcrédito nesse processo. Bom, falei, espero ter atendido, vou devolver aqui a tela. Muito bom, muito obrigada, William. Foi Obrigado. ótimo. Passo a palavra agora para o professor Vinícius Martinez. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer conhecer alguns, assim, visualmente, né? E outros que já conhecia, já de outros trabalhos, de outras atividades. É muito legal que a gente tenha esse momento agora, exatamente para colocar essa temática no campo de CTS, né? Normalmente, isso não é digamos, uma construção unicamente do nosso programa, mas é uma tendência, digamos, né, desde que se formou esse campo amplo, quase que reduzindo um pouco as discussões em termos de ciência e inovação, ou tecnologia. Só que se esquece que há também uma tecnologia política, social, há uma técnica jurídica, etc., né? E que é parte um pouco dessa nossa iniciativa hoje. Então, nesse sentido, de certa maneira, a gente está abrindo, né, essa outra perspectiva de inclusão propriamente dizendo, né, das humanidades, mas naquilo que elas possam ter de mais crítico mesmo na análise. Sobretudo nesse impacto de tecnologia de mercado, e como vemos, por exemplo, na fala da Tainá, de um percurso histórico que se reapresenta, né, continuamente.
é o que eu tenho chamado em outros momentos de necrofascismo, mas isso a gente vai tentar ver num futuro próximo, como relacionar também em uma dinâmica como esta, né, mais coletiva, para abordarmos, digamos, CTS no século XXI, mas com esse aspecto efetivamente mais disruptivo no sentido político, né? Mas, enfim, vai ficar para outro momento. Hoje eu trouxe uma abordagem, eu diria que é um pouquinho mais técnica, talvez, né? menos radical, no sentido de retomar problemas históricos e políticos, até porque, de certa forma, já foram, né? É claro que a gente podia aprofundar cada ponto já destacado. Mas a minha obrigação, digamos, era de tentar apresentar um pouquinho o arcabouço da Constituição de 88 naquilo que se refere, sobretudo, no campo da reforma agrária. Eu construí uma espécie de 10 lições iniciais, só para a gente ter um pouco em mente qual é o meu paradigma também para ler a Constituição, né? Então, eu diria assim, a Constituição Federal de 88 é igual a uma receita médica, de um médico honesto e bem formado, por uma analogia. Pois ninguém pode acusar a receita de não ter efeito. Alguns ainda confundem a receita com o próprio remédio. E menos ainda se não se tomou a medicação corretamente. Este é o primeiríssimo ponto a ser entendido e estudado. Se de fato queremos superar o senso comum e assim nos aproximarmos do conhecimento constitucional mais específico e aprofundado. A segunda lição, constitucional, maiúsculo, nos obriga a ler ou reler a Constituição de acordo com sua própria alma constitucional, a fim de que, por exemplo, onde está escrito sim, que se leia sim, e onde está inscrito o não, que se leia exatamente como um não. Este sim ou não é igual ao que dizemos para as crianças, de forma clara, sem espaços para mentiras ou tergiversações. A terceira lição constitucional, maiúsculo, inaugural, diz que a Constituição Federal de 88 é a nossa receita jurídica e ali estão dispostos incontáveis remédios jurídicos. Alguns são protetivos de sujeitos de direitos, de pessoas, dos indivíduos. Outros são protetivos dos próprios direitos prescritos. A quarta lição nos ensina que o médico ou a parteira, dependendo de como se observa, é a soberania popular. A quinta lição nos prescreve agir de acordo com o que a Carta Política nos ensina, de forma democrática e republicana. A sexta nos deveria incitar a uma luta constitucional, para que a própria Constituição de 88 fosse protegida de todos os ataques e achaques contrários aos interesses populares. A sétima lição, se a sexta foi bem apreendida e representada por todas e todos, nos incitaria a lutar a fim de que essa Constituição, ou a Carta Política, fosse cumprida e efetivada por todas e todos, e mais efetivamente pelos armadores do poder. A nona, se todas as lições anteriores forem bem estudadas, planejadas, de forma republicana e postas em ação, dará ao povo a sensação e a segurança, a própria garantia constitucional de que a Constituição lhes pertence. A décima lição, e aqui talvez surja como a mais importante, no sentido de que representa este acúmulo constitucional, trará a possibilidade democrática e republicana de que a reforma constitucional que se fizer, assim será feita por ação política direta da soberania popular e de acordo com os interesses do povo. Neste dia, deveremos ter um sentimento de um povo constitucional, em aprendizado, enquanto se estuda e põe em prática sua própria Constituição, em sua política, maiúscula, como polis. A Carta Política, nesse dia, será um objeto vivo, um ser transparente, um objeto que traça os próprios objetivos, esses objetivos que todos nós, agindo de forma republicana, que é a coisa pública, ansiamos por realizar. Nesse dia, a Constituição Federal
para dizermos a verdade, será um sujeito constitucional. Tal a dificuldade de se desvincular a lei maior da política, da polis. Por fim, cabe lembrar desde já, toda vez que criticamos a Constituição Federal de 88, deveremos ter consciência de que estamos criticando a nós mesmos, sem exceção. Com a apreensão do direito ou do arcabouço jurídico, se a gente preferir assim, não será de outro modo, nem em face dos direitos sociais, nem em razão do direito à terra. Desse modo, nós tratamos o direito à terra como parte inerente ao próprio direito a ter direitos, pois é o direito precursor, a gênese político-jurídica da humanidade. Antes disso, antes do direito a ter direitos, pode-se falar da pré-história, antecede ao próprio direito à vida, uma vez que, sem ter direitos a quaisquer outros direitos, o indivíduo é uma negação de si mesmo, é um típico não-ser, a exemplo dos escravos, dos presos políticos, dos declarados inimigos pelo Estado, e também são, barbaramente, todos aqueles que veem sua dignidade denegada diuturnamente pelo Estado, pelo capitalismo selvagem, pelos grupos hegemônicos do poder que incorporam ou incorporaram o fascismo em suas ações políticas. Portanto, o direito a ter direitos é um direito que transforma o indivíduo, juridicamente, em sujeito de direitos, em cidadã e cidadão, em homem e em mulher, que podem se ajustar na busca da justiça e que, efetivamente, podem receber a proteção jurídica do Estado. É desse nomos, como uma forma jurídica e cultural de humus da vida social, que se instituiu a soberania, a demarcação física, moral, existencial, a própria nacionalidade dos ali residentes e representados. É desse nomos, um humus fértil, a organização social, que se pauta a reivindicação dos despossuídos e dos não residentes, hoje em dia, dos sem terra e pequenos produtores, dos quilombos, em todo o Brasil, bem como os indígenas, até os exilados e os que perderam suas raízes. Sem esse reconhecimento, como validação plena do direito à terra, por exemplo, o povo palestino não se prestigia e nem age com liberdade, pois não tem assegurado esse humus jurídico, de onde deveria prosperar todo o sentido da vida. Guardar as proporções, em termos de diferenciação legislativa histórica, o problema enfrentado por todos os sem-terras no Brasil concorre para esse mesmo raciocínio, qual seja, o direito à terra é negado e violado sistematicamente, como direito material à vida das populações produtoras e do campo. Com sem-terra, com sem-tetos, também em todo o país, ocorre algo semelhante. Uma negação do direito de residência, e assim se nega o domicílio, isto é, o direito a ter a cidadania reconhecida pelo Estado. É fato que muitos não conseguem receber o auxílio-desemprego sem abrir conta em bancos. Nesse sentido, são negados em dignidade e como humanos, fato que ainda se observa na negação da vida com dignidade. É um caso de terra arrasada, em outro exemplo, quando observamos a Amazônia, em que prenunciam a próxima geração de brasileiras e brasileiros, assim como vimos no passado com os chamados homens gabiru, esfolados pela miséria que se abateu no Nordeste. Esse seria o meu preâmbulo, e, na verdade, é como eu procurei entender o exposto na Constituição. Então, desse modo, é necessário avaliarmos se a Constituição Federal está sendo observada. Em primeiro lugar, é oportuno ressaltar que o direito à terra faz parte do título 7º da Constituição, ou seja, da ordem econômica e financeira. E o rol jurídico descritivo alonga-se do artigo 184 ao 191, tratando da política agrícola e fundiária e da reforma agrária. Portanto, a primeira observação a constar é onde
se encontra a reforma agrária dentro da Constituição de 88, ou seja, na ordem econômica, com previsão mais econômica do que social, certamente, e pode-se dizer. E nisso estaria uma crítica já antecipada, pois se enfraquece o direito à terra como parte da luta social, e aí estaria, desde 88, por força do agronegócio dos latifundiários. Por outro lado, e dentro da mesma lógica, pode-se divisar a importância fundamental do direito à terra, uma vez que sem economia fortalecida e política, se enfraquece. Porque as bases produtivas não reagem a ponto de se incluir mais indivíduos no âmbito da produção e do consumo. O que também nos daria outra dimensão: organizar a luta social pelo direito à terra no interior do mote capitalista, ou seja, enquanto direito associado diretamente à produção. Neste caso, teremos que revisitar outros fóruns, requerer o ingresso dos movimentos sociais que se empenham pelo direito à terra junto às plenárias executivas e legislativas, em que o capital exploratório e agroexportador mais se manifesta e se evidencia. A seguirmos este curso, a luta social migraria, ao menos em alguns de seus instrumentos e institutos de ação, para, literalmente, dentro do coração do capitalismo brasileiro, local, inclusive, em que as bandeiras do fascismo nacional foram e são hasteadas todos os dias. No que tange especificamente ao direito à terra, enquanto propriedade rural, deve-se salientar que se trata de bem de produção e que é alvo de desapropriação em caso de descumprimento de sua função social. Essa matéria, artigo 186 da Constituição, tem que ser relacionado ao artigo 184, ao artigo 5º, inciso 22 e 23, e aos artigos 182 e 183, além da referência explícita ao trabalho escravo, que corresponde à violação dos incisos 3 e 4 do artigo 186 e do próprio artigo 7º da Constituição Federal de 88. Isso reforça o entendimento de que o direito à terra se institui como direito econômico público e destinado ao cumprimento do seu fim, abre aspas, assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Aqui reverbera-se o artigo 170 da Constituição. Em que pese a Constituição tenha sido tímida, conservadora, ao definir o acesso à terra, não como instituto de socialização, é importante destacar que a propriedade fundiária consta como bem de produção e não meramente como bem patrimonial. Daí o sentido aposto à condição de receber o critério definidor sob alcance da assim chamada função social, desenvolvendo-se, portanto, um senso de responsabilidade pública e que tanto alcança o proprietário quanto o poder político. Essa estruturação corresponde ao princípio da unicidade constitucional, interligando-se o espírito constitucional aos artigos e incisos já destacados, ou seja, não se lê a Constituição recortadamente. Todavia, ainda assim institui o artigo 186 sob os mesmos critérios de unicidade. Eu vou ler um breve resumo do professor José Afonso da Silva. Por isso, também se exige que a propriedade rural cumpra sua função social, mediante o atendimento simultâneo de 5 requisitos que a Constituição apresenta no artigo 186. Os 5 devem ser lidos concomitantemente e articuladamente. Inciso 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis. 3. Preservação do meio ambiente. Isso recorta diretamente ao artigo 225. 4. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho, o artigo 7º que eu mencionei. 5. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores, o artigo 170 que eu mencionei.
Não basta, portanto, que a propriedade cumpra um desses elementos. É necessário que atenda a todos, simultânea e concomitantemente. Por fim, não se confundem reforma agrária e revolução agrária, na expressão de José Afonso da Silva. A produtividade é um quesito destacado, fundamental, porém, isoladamente, não basta. Como vimos, deve-se atrelar ao princípio da legalidade e aos critérios de racionalidade e educação. Aqui, novamente, professor José Afonso da Silva, abre aspas. Se ela produz, mas de modo irracional e inadequado, descumprindo a legislação trabalhista em relação aos seus trabalhadores, evidentemente que está longe de atender à sua função social. A observação que não se confundem reforma agrária e revolução agrária é importante para diminuirmos a ansiedade do que vermos ou lermos na Constituição. Pode-se dizer que os limites objetivos de 88 eram dados a reformas e mudanças sociais, mas, assim como em 2020, não há que se colocar no horizonte político qualquer significado revolucionário enquanto luta de classes, ou seja, não há condições objetivas. Hoje, é ainda pior, como se sabe, dado o grau de aviltamento e de retrocesso inconstitucional, institucional e social, humano, político e econômico. Vejamos a seguir, então, como a Constituição previu uma gestão compartilhada no sentido social e público, resguardando a propriedade fundiária e ao direito à terra, prevendo-se, neste caso, uma partição, diria quíntupla, quanto à sua responsabilidade pela eficácia, além do cooperativismo, que, por óbvio, é uma instância coletivista. Eu passo a ler a própria Constituição. Artigo 187. A política agrícola está planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores, bem como dos setores de comercialização, armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, como já mencionei, o cooperativismo. Isto aparece no inciso 6º. Outro limite que se deve ter claro quanto à desapropriação se destaca na definição de quais propriedades podem se abrigar neste princípio. Todavia, a desapropriação para fins de reforma agrária não atinge a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra, e nem a propriedade produtiva, em face da cláusula de inexpropriabilidade, fundada no artigo 185 da Constituição, ainda que não cumpram a função social nos modos do artigo 186. Passo às minhas considerações finais nesse momento. Considerando-se a enormidade da crise social e humana no país, considerando-se o avanço negacionista do fascismo nacional, considerando-se que os direitos humanos e sociais são violados pelo Estado, considerando-se que o direito a ter direitos está sob forte e séria ameaça, considerando-se que a Constituição de 88 é um esteio de humanidade e de sociabilidade, considerando-se que a luta pelo direito é parte da luta de classes, considerando-se que a vida de milhões está em risco mediante a negação do nomos da terra, consideramos, por fim, ser obrigatório retornarmos ao sentido apontado inicialmente, qual seja, a ideia de Constituição nos tem que ser cara e clara, resoluta, enquanto luta por sua defesa e na forma de aquisição por sua melhoria nos maiores e melhores critérios democráticos, republicanos e de socialização da justiça, efetivando-se ou objetivando-se como real justiça social.
Em outras palavras, seguindo as pistas mais longínquas da filosofia política, devemos, mais do que nunca, lutar pela preservação da Constituição na forma da Carta Política, da polis, a politeia de Aristóteles. Em síntese, nossa tarefa se resume de início a entendermos a Constituição de 88 como espaço público refrigerado e ocupado pela soberania popular, como efetivo modo de ser e de se fazer política na polis, requerendo e lutando pelo direito à terra, como nomos e humus do direito à vida. Obrigado. Muito obrigada, professores. Eu vou agora verificar as perguntas, as questões, e se alguém mais quiser apresentar sua pergunta, pode abrir o microfone e fazer, ou pode me passar aqui no chat que eu transmito. Eu vou começar com uma questão que a Lea Malaquias colocou aqui. Como a sociedade civil pode contribuir para que possamos firmar a legalidade da terra para os assentados? Pois acredito que desde a formulação da Constituição de 88, temos a garantia da terra, mas com o desgoverno, os latifundiários das antigas estão retomando as terras dos assentados. Enfim, a quem recorrer, se até a justiça é composta por alguns latifúndios, alguns políticos estão na bancada do boi e da bala? Que foi o que a professora Tainá falou no início, né? Falando dos agentes que estão envolvidos aí no Estado. O Estado não é uma entidade absoluta e independente. Passo a palavra quem gostaria de começar. Pela ordem, eu acabei de falar. Tá, então, por favor, Tainá. Eu acho que, bom, são duas questões colocadas aí, né? Com certeza, no contexto político atual, com esse governo, ou desgoverno, né, como a gente pode entender, a situação está muito mais complexa, né? Mas eu não concordo que seja uma situação que agora está pior, ou agora os latifundiários estão ocupando espaço que eles não tinham antes. Eles sempre tiveram espaço. Inclusive, a ideia da minha fala foi mostrar isso, né? Eu vou fazer, inclusive, uma breve divulgação aqui. O grupo de pesquisa que eu faço parte, que é o Terra, Trabalho, Memória e Migração, o Grupo Trama, a gente organizou há alguns meses, né? A gente acabou agora em agosto, na verdade, um ciclo de entrevistas com vários pesquisadores da área rural. Então, de vários lugares do Brasil, inclusive. Então, a gente pôde ouvir sobre pesquisas com pequenos produtores no Nordeste, no Centro-Oeste, trabalhadores rurais do Sul, do Sudeste, enfim. O tema era sempre essa pequena propriedade e trabalho rural. E o que a gente acompanha nessas entrevistas todas, foram 12 entrevistas no total, que inclusive, fazendo aqui a propaganda, está disponível no YouTube, no canal do Grupo de Pesquisa Trama, o FISCAR. O que a gente percebe é que, assim, no decorrer da história, em lugares diferentes, a gente foi tendo essa ação desse grupo político latifundiário. E como que o Estado foi agindo, federal ou local, como que isso foi se transformando no decorrer da história, né? Claro que eu acho que, como eu falei também, sempre teve resistência, né? E eu acho que é isso que acalenta o coração em algumas situações, saber que as pessoas não vivem passivamente as opressões e os processos sociais. A gente está sempre agindo também em relação a isso, né? Então, eu acho que a sociedade civil pode, de várias formas, contribuir. Uma, compra o café do MST, que é um café muito gostoso, o Café Guaí. Mas, assim, faz esse trabalho também da discussão, sabe? Você está em um lugar e alguém fala, mas esses vagabundos ocuparam a terra do empresário que quer produzir café para Nestlé, entendeu? Discute. Às vezes, esse pequeno trabalho da discussão já é um trabalho importante também. Claro que também pode ter um trabalho muito maior, que é apoiar os movimentos sociais que fazem essa luta, né? Então, tem muitas formas de agir, pequenas ou grandes. O importante é ter alguma ação em relação a isso, né? Porque, de fato, os latifundiários e a política, eles envolvidos na política, a política com eles, ou mesmo sujeitos, inclusive, em alguns momentos, existiu há muito tempo na história, né? Eles ganham mais espaço ou têm menos espaço, mas eles sempre estiveram aí nesse Brasilzão, né?
Obrigada, Tainá. William. Desculpe. Bom, Léa Malaquias, muito boa a sua pergunta, que você coloca aqui, enfim, a quem recorrer, né? E você até já dá um pouco a resposta, né? Até a justiça composta por alguns latifundiários. Realmente a gente fica numa situação muito delicada. Eu acredito particularmente que nós temos que trabalhar algumas estratégias de inserção e convencimento, né? Eu acredito que nós vivemos uma sociedade na qual qualquer ação mais que saia daquele status de manutenção e de dominação, né, da sociedade, com um discurso, digamos assim, conservador, e que muitas vezes você debater e exigir um direito pode caracterizar uma rebeldia, né? Então, a gente tem que desenvolver essas ações, como bem colocou a professora Tainá, de uma ação de compartilhamento, conhecimento, esclarecimento sobre os assuntos, né? Conhecendo o café Guaíra, né, também, e outros produtos, né? Vale lembrar que o MST é o maior exportador de arroz orgânico do país, né? Tem grandes participações no mercado convencional. Ele tem o seu espaço, tem os seus assentamentos lá no sul do país, e que conseguiram conquistar o seu mercado, conseguiram conquistar o seu espaço. Então, além de uma ação social, política, acredito que uma ação econômica também consiga colocar, em algumas situações, um processo de identidade em relação aos produtores e aos consumidores, desmistificação de muitos mitos que foram colocados a respeito da MST, por exemplo, e também um processo de conquista, porque uma coisa que a gente não pode negar, como eu comentei na minha primeira fala, nós estamos aí em um mercado capitalista que já tem mais de 500 anos. Quebrar isto não é fácil, né? O mais próximo que nós conseguimos chegar de um governo mais relativamente popular, no sentido da comunidade, dos conselhos serem participativos e terem ação propositivas e não somente consultivas, nós vivemos o que aconteceu na derrocada dos últimos 4, 5 anos, né, na qual, mais no ano passado, os conselhos extintos, né, a participação popular resumida severamente. Então, nos resta alguns espaços que, querendo ou não, a economia capitalista ainda nos permite caminhar. E acredito que uma atividade na qual a gente consiga participar de que é possível uma economia, que ela seja inclusiva, ela seja construtivista e ela seja principalmente também estabelecedora de possibilidades, obviamente não acontece do dia para a noite, é um período que vai levar anos, eventualmente décadas, mas é um processo de construção na qual, sendo a sociedade participante, tanto como consumidora, como sendo também participante em receber a informação e o conhecimento, por intermédio das atividades econômicas desses organismos, dessas organizações, acredito que seja uma das formas para a gente colocar. E com isso, adquirindo um respaldo popular, se consegue também ter avanços, como nós já vivemos, a questão de uns 10, 15 anos atrás, avanços, né, de espaços, né, ainda não da forma que nós gostamos. O professor Vinícius falou uma coisa que me chamou bastante atenção no artigo 184, que de fato fala de uma reforma agrária, mas muitas vezes voltada para o capital, né? Voltada para o capitalismo, para a concentração de renda, para a manutenção das oligarquias agropecuárias no país. Então, nós precisamos trabalhar essa visão de forma a se construir um novo conceito e também a expansão de outras formas de conquista, de restabelecimento do respeito e das considerações públicas também. Eu acredito que essa seja uma das alternativas, junto a um bojo mais completo de ordem legal, social e tantas outras questões aí. Obrigado. Professor? Vou ser bem breve, até para não repetir os argumentos, né? Mas um deles eu até assinalei aqui no chat, né, em outra discussão, mas que se compõe a essa, que é a necessidade de uma luta jurídica mesmo, né? Até que em algum momento se faça isto refluir em uma mudança de percepção da própria Constituição.
Em relação ao artigo 84, como eu mencionei, ele não pode ser descolado do artigo 170, né? Então, aí, se há esse descolamento em um projeto de reforma agrária, é porque, de fato, já se violou a Constituição, né? Eu frisei 2 ou 3 vezes essa ideia da unicidade constitucional, quer dizer, não se quebra, né? E tendo em conta que toda propriedade tem de atestar a sua função social, ou seja, não se pode prever uma futura reforma agrária que seja dissociada do artigo 170. Isso está mais ou menos pacificado, ou esteve pacificado nos tribunais, principalmente no STF. Isso nos remete a outra fase da coisa. E eu acho que essa outra fase, ela é sim, vou discordar um pouquinho só da Tainá nesse aspecto, esta outra fase me parece sim muito mais grave do que os períodos anteriores, porque é uma fase fascista. E eu insisto nisso, não vou ficar debatendo hoje, porque, enfim, mas é tema de outras discussões, de outros grupos, inclusive, que a gente participa, de outros cursos, inclusive. Mas quando estamos sob o fascismo, evidentemente que a percepção da política é completamente retrógrada e repressiva, né, até no sentido gramsciano. E a apropriação constitucional, ela se dá exatamente de modo pinçado, ou seja, distante do princípio da unicidade. Então, aí sim, é possível você descolar, deslocar um determinado assentamento jurídico na Constituição para que sirva às suas interpretações. Nós vimos, guardar as proporções, isso ocorrer com aquela discussão sobre segurança, né? Será possível ou não apropriar-se de um artigo específico da Constituição para justificar, inclusive, um tal de poder moderador, né? Então, isto ocorre, sim, sob a chancela do fascismo. Então, eu friso, mesmo que não seja o debate de hoje, mas eu friso porque a nossa situação é muito mais grave do que períodos anteriores. Então, se não se efetivou a reforma agrária em períodos anteriores, ou não se efetivou como gostaríamos que fosse, no sentido de socialização dos meios de produção da terra, hoje o processo é muito mais grave, porque nós corremos seriamente o risco de perder o espaço público, o destino do espaço público. Não sei se foi claro nessa apresentação, mas eu tentei talvez trazer um pouco mais de argumento jurídico, né, para, enfim, a gente manter essa dinâmica entre as várias leituras, né? Ok? Só um acréscimozinho, só um pequeno acréscimozinho, a boiada está passando e quem está conduzindo é o capitão do mato, né? Verdade. A Leia, ela colocou um comentário aqui que eu achei bastante interessante e de certa forma, tem a ver com a abertura que eu fiz, né? Chamando a atenção da importância de uma educação no campo e do campo. E agora, ouvindo, né, depois de todas as falas de vocês, eu fiquei pensando na importância dessa educação do campo também fora dele, no sentido dessa consciência que o William acabou destacando, né? Que para a gente fazer a revolução agrária, a gente precisa mudar as percepções, né? A pessoa, o que as pessoas entendem por reforma agrária, por posse da terra, né? É um processo bastante complicado que passa pela educação. E aí a Leia destaca aqui, ó, seria muito pertinente, já festejando uma vitória do Fundeb e a luta continua, a implementação do estudo obrigatório da Constituição Federal na educação básica, ensino infantil e fundamental e médio. Assim, a apropriação desse conhecimento seria um bom remédio para a convivência coletiva. E aí o Bretas continua, né? Concordo e fui testemunha de uma experiência nesse sentido, que pelo seu êxito foi sumariamente eliminada da grade de ensino das escolas municipais. Que lástima. Uma simples história em quadrinhos sobre a Constituição.
Então, sabe que eu tenho uma experiência interessante com relação à educação? Eu trabalhei durante muitos anos, o professor Vinícius já sabe, os colegas do curso que a gente trabalha durante a semana, eu já contei essa história, mas eu vou ser breve. Nós trabalhamos nos livros da Constituição, nos livros de história. E uma coisa que eu percebia, trabalho de forma comparativa, né? A Constituição de 1824, a Constituição de 1964, a Constituição de 1988, e eu percebia que os próprios professores de história, eles eliminavam esses capítulos. Quando chegava aí na Constituição, eles diziam, não, isso não é legal, isso é chato. As crianças não gostam desse tema. E quando eu assumi as aulas, a coordenadora me falou, olha, Helena, pula essa parte, tá? Senão os alunos vão reclamar da sua aula. E aí eu comecei a trabalhar com estratégia de fóruns de discussão, né? Pedindo para fazer uma interpretação, e alguns faziam até dramatização da Constituição, e foi um trabalho muito legal, né? Então, assim, às vezes, isso está no currículo, está nos livros didáticos, eu conheço vários livros didáticos que têm a Constituição, esse estudo comparativo, só que os professores fazem uma escolha, a escolha política. Não vamos trabalhar porque isso é chato, né? Então, a gente tem mesmo um momento, tem uma coisa aí para a gente repensar tudo, né? A gente pode falar? Pode. Bom, boa tarde a todos e todas. Sobre essa situação do ensino, é muito interessante. Eu só queria complementar o seguinte: a primeira ação que o Movimento Sem Terra faz quando ocupa uma área é implantar uma escola. É a primeira ação. A primeira ação, quando se há uma reintegração de posse, é a destruição da escola. Vocês me viram aqui com o saquinho do Café Bahia, e nós estamos fazendo a comercialização desse café aqui em Minas Gerais. Eu sou de Minas Gerais, e a cada um pacotinho desse aqui, de meio quilo, está R$10, e desses R$10, R$1 vai para a reconstrução da escola. Nós já vendemos 1,5 toneladas em uma semana. Então, assim, eu quis pontuar com isso o seguinte: a diferença de visão, né, que a classe dominante tem em relação à escola, o medo absoluto, o terror, né, que significa uma pessoa com a capacidade de ler e entender o que lê, e a visão que o assentado tem da escola, né? E ele entende que é a única forma dele conseguir a autonomia tão falada, tão discutida, né, a liberdade e tal, é exatamente pelo ensino, né? E o MST cumpre essa tarefa. Era só isso que eu queria pontuar. Tem uma frase, só atravessando aqui rapidamente, do Paulo Freire, que comenta o seguinte, né? Que a educação transforma as pessoas transformam o mundo. Então, destrói a educação, destrói as escolas, dentro dos acampamentos, que daí se destrói a ideia, o processo e o coletivismo, e vai destruir também a ideia de aproximação da sociedade com o movimento. Só queria lembrar um fato, foi muito legal essa observação do Fernando. Me recordou quando houve a invasão das escolas públicas, né, pelos jovens aqui em São Paulo. Que ano foi? Agora me fugiu aqui. 2015. 2015. Eu disse invasão, não, ocupação. Ocupação. A ocupação das escolas, porque o governador, o antigo, né, o Alckmin, queria simplesmente extinguir aqueles estabelecimentos que ele julgou, ele e a sua assessoria, como indevidos, impertinentes, improdutivos, sei lá o que mais, né? E houve uma mobilização, eu diria, praticamente no estado inteiro. E eu estava chegando em São Carlos, né, na minha transferência, então confesso que não acompanhei assim de maneira muito precisa como se deu aqui, mas eu sei que aqui houve uma imensa mobilização dos jovens, né, nesse processo de ocupação das escolas. Então, é só mais um exemplo para reforçar que realmente
a educação é um pé nas costas dessa elite, sobretudo agora no fascismo, que é uma elite embrutecida, é uma elite tosca, né, para dizer assim de maneira mais educada, enfim. Mas concordo plenamente. Verdade. É muito interessante meu trabalho de pesquisa no doutorado é com a juventude e é muito assim animador e enche a gente de esperança perceber como esse jovem está engajado em questões que vão para além da sua própria identidade, né? Claro que as questões identitárias estão lá também, mas existe uma preocupação de transformação social muito grande. Eu acompanhei o movimento estudantil de 2015, esse novo movimento, e realmente foi uma coisa de mobilização que nasceu ali das discussões, das meninas principalmente. Isso foi muito positivo. Helena, só aproveitando para não esquecer aqui, aquele conteúdo chato ali da Constituição, se você quiser um dia, a gente vai lá na sua aula e eu levo um pessoal bem bacana para conversar com eles. Ah, claro. Agora eu não estou mais na educação básica, infelizmente, mas eu tenho contato com os meus amigos que continuam um trabalho muito legal lá. A gente pode marcar sim. Se precisar, se quiserem, estamos disponíveis. Ah, vai ser ótimo, professor. Está combinado já. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma questão que vocês queiram colocar? Aí eu passo para as nossas considerações finais, pela ordem novamente, começando com a Tainá. Posso fazer 2 merchans aqui, enquanto eles Claro. vão pensando em novas perguntas? O primeiro eu coloquei aqui no chat, mas em 2018, no dia 27 de novembro, exatamente no dia do meu aniversário, eu tive a gratíssima notícia, e foi um presente, assim, incalculável, porque isso também respondendo uma das perguntas aqui no chat, né? Ou pelo menos uma discussão que a gente teve aqui. Eu consegui emplacar, aprovar, apresentei como projeto de lei, e hoje é lei, no município do Aracati, interior do Ceará, a obrigatoriedade do ensino dos direitos fundamentais e da Constituição a partir do ensino fundamental. E como eu marquei ali, outro problema é fazer isso acontecer, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente conseguiu avançar, pelo menos como proposição. O que, de certa forma, retoma um pouquinho do início da minha fala, que é a diferença entre a lei e a política, né? Quer dizer, a lei pode ter a melhor das boas intenções. Agora, se você tem um realismo político que não toca para frente, e nesse caso do Ceará, é um governo do PDT, que o Fernando tanto adora. E outro merchanzinho é que em janeiro, aliás, todos nós aqui, né, estaremos presentes nesse curso a partir de janeiro, que é ler a Constituição Federal. Nós vamos ler a Constituição inteira, em 30 semanas de duração. É claro que eu não convidei, não intimei vocês a passarem pelo curso inteiro, mas nós 5 aqui e outros, né, estamos distribuídos ao longo dessas semanas. Ou seja, a gente vai pegar aquela coisa chata e transformar em uma coisa real, né, efetiva. A ideia não é só ler a Constituição, né, é ler, fazer um debate, mostrar, se houver problema, onde tem problema, eu conheço vários problemas na Constituição. Aliás, a gente poderia fazer um dia só para diagnosticar juridicamente mesmo, onde é que estão falhas, maiores ou menores, né? Algumas são falhas de redação, como essa do possível poder moderador, e aqui cabe um detalhezinho, quem fez essa nomenclatura, acho que é o artigo 142, né? Quem fez essa nomenclatura foi vou fazer uma provocação aqui, foi o ídolo da Tainá, Fernando Henrique Cardoso.
ele se incumbiu diretamente da redação desse artigo que transfere poder, entre aspas, às Forças Armadas para atuar em nome de qualquer outro poder que as invocasse. Quer dizer, é uma redação completamente maluca, né? Enfim, mas é outro problema. Diagnosticar os problemas é um outro problema, né? O sociólogo sempre tem esse potencial de fazer coisas incríveis, na verdade. É verdade. Os sociólogos são realmente incríveis. Eu queria fazer um comentário, na verdade, uma pergunta e o outro é um comentário. Quando você traz, Vinícius, aquela discussão sobre revolução agrária e reforma agrária, não é uma discussão que eu conheço, assim, aí eu fiquei pensando, bom, revolução agrária na minha cabeça seria simplesmente acabar com a propriedade privada. Será que a gente chegou nesse nível? Isso é revolução agrária? Porque eu entendo a reforma agrária só como uma distribuição de terras, né? Assim, uma coisa meio contra essa concentração de terra que a gente tem, mas não pensando a ideia de revolução, eu já pensaria, bom, acabar com a propriedade privada. Eu acho que isso que é revolucionário, né? Mas e aí eu queria fazer um comentário também de uma coisa que eu acho que o Vinícius falou. Posso só colocar uma aspa, só para não perder o gancho aí? A Revolução Agrícola, como eu mencionei ali, ela está mais ou menos para a Revolução de 30, entendeu? Então, você pode ter um imenso potencial produtivo que foi agregado, e o William, economista, vai diagnosticar isso, eu me corrigi, enfim, mas você pode ter um imenso potencial tecnológico de elevação da produção, com mecanização, tecnificação e etc. Né? Então, você tem uma revolução agrícola, digamos, em termos de impacto na produção. Por outro lado, lembra que eu falei da unicidade da Constituição? Esse processo de revolução agrícola, de tecnificação, ele atinge diretamente o artigo 7º da Constituição. Em um dos seus incisos, ele diz exatamente assim, abre aspas, proteção do trabalho em face da mecanização. Fecha aspas. Então, se eu tenho uma revolução agrícola, ainda que se implemente por meio do agronegócio, etc., essa hiperprodução, ainda assim, isto continua violando não apenas o artigo 170, que é da justiça, que é da distribuição, do bem-estar e etc., mas viola algo pior, ou talvez ainda mais grave, como uma espécie de essência do próprio sistema do capital, né? Que é simplesmente desalojar qualquer trabalhador livre sob aquelas condições de mecanização. Né? Não sei se está claro mais ou menos isso que eu falei. Não, sim, com certeza. Na verdade, eu acho que eu tinha estabelecido uma relação entre revolução agrária e reforma agrária e não pensei na revolução agrícola, né, que é totalmente diferente, inclusive, do que eu estava pensando. Né? Inclusive, o que eu ia falar... Você está zapatista, né? Sempre, né? Por que não? E, na verdade, o que eu ia falar tinha um pouco a ver também com isso que você puxou, nessa questão do trabalho, né? Quando você falou da função social da terra e essa coisa toda de, bom, como é que você usa o trabalho, né? Se você está usando um trabalho degradante em uma terra que está produtiva e tudo mais, eu pensei muito na questão do café também, porque tem... Fazendo novamente uma propaganda aqui do ciclo de entrevistas Trama, a gente não falou especificamente do trabalho do café, mas a gente falou bastante sobre trabalho, assim, entrevistados diferentes, né? Então, sobre o trabalho na colheita de laranja, de cana, de maçã, inclusive a cana em São Paulo, a cana também no Nordeste, né? A da maçã é muito interessante, porque a entrevistada, a Graziella, ela falou sobre o uso de mão de obra de indígenas na colheita de maçã no sul do país. Então, eles vão até Mato Grosso do Sul, arregimentam vários indígenas para trabalhar na colheita de maçã no Rio Grande do Sul, ganhando, enfim, o que se costuma ganhar por produção, produções agrícolas para exportação, assim, né? E eu pensei que isso é muito interessante, né? Porque se a gente pensar no caso lá do Quilombo Campo Grande, ali em Campo do Meio, é isso, né? O que está colocado é uma produção, se a gente pensar até no café, né? Uma produção
orgânica, então é uma questão ambiental, é uma questão também de trabalho, é uma questão para o consumidor, é uma questão de veneno, tudo isso contra uma produção de commodity, né? Para exportação, para consumo local, mas também que é o que está colocado sempre, né? Então, no fim, essa função social da terra nunca foi cumprida, né? Desde a Constituição, porque quando você pensa, bom, no latifúndio, a produção geralmente é para exportação para commodity. Esses latifúndios geralmente usam trabalho, se não é um trabalho que pode se entender como trabalho escravo, é um trabalho degradante. E isso a gente percebeu por todas as entrevistas do grupo de pesquisa que falaram lá no Ciclo Trama, de entrevistas Trama, por a minha própria pesquisa, por uma quantidade de pesquisa gigantesca que existe em relação ao trabalho rural. Não é tão gigantesca assim, na verdade, mas enfim, né? Que existe sobre o trabalho rural. E a gente vê, bom, o trabalho sempre, quando é uma produção de larga escala, produção de commodity, latifúndio, nunca é um trabalho justo, digno. Sempre tem alguma característica de exploração, de precariedade acoplada a esse tipo de trabalho, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando também em relação a isso que você falou. Para mim, né? Sim. Só para concordar com você, me recordei que, em parte, toda a sua exposição e essa última fala foi na mesma linha. Eu me formei em 89. Acho que você estava no ensino, o quê? Fundamental? Mas, naquele percurso... Eu tinha 1 ano de idade em 89. 1 ano? Eu sou uma criança. Então, exatamente. Então, naquele percurso, a gente lia o mesmo Graziano que você citou. E fazia a mesma leitura, a mesmíssima. O Fernando tá aí, tenho certeza que passou por essa fase naquele período também, e hoje também, né? Enfim, a gente fala da sociologia rural como falava no final da década de 80. E é isso? Acho que, então, nesse sentido, eu concordo plenamente com você. Agora, tem um detalhezinho. Eu participei da Constituinte de 85, entendeu? Ajudei a eleger Florestan Fernandes. E você, claro, não tinha nem nascido, não era nem projeto ainda, entendeu? Então, há ônus e bônus. Eu escrevi um texto, inclusive, outro dia, não sei se eu cheguei a te mostrar, em que eu dizia assim... Nos anos 80, a gente vivia e falava isso. Eu tenho certeza que o Fernando leu, porque ele comentou, inclusive. A gente lia, fazia isso, falava aquilo, brigava com esse, brigava com aquele. No século XXI, em 2020, a gente lê isso, fala aquilo, briga com esse, briga com aquele outro. Ou seja, por uma outra razão, é um outro curso, tal, mas eu fiz esse paralelo, né, da mudança de século, na minha perspectiva e na minha vida, né? Como isso se demonstrava. Enfim, é o que eu falei, tem ônus e bônus, né? Não sei se eu pulei alguma coisa que você tinha perguntado. É isso? Então tá bem. Sim, só para não esquecer aqui, desculpa, eu já passo a palavra para o Fernando, senão eu vou esquecer. Se vocês toparem, eu faria já um convite para que a gente faça um evento semelhante a esse, mas aí com mais tranquilidade, né? Em termos de organização também, inclusive peço desculpas ao William, porque peguei ele às 11 horas da noite para produzir o banner, link, enfim, né? Mas, de qualquer maneira, a gente não queria perder essa oportunidade. Mas eu faço o convite para todos que estamos aqui, para a gente repetir em novembro, só que a partir do meio ambiente. A visão do meio ambiente, a sociedade de risco, claro, todos esses temas estarão ali presentes, né? E uma leitura constitucional. Então, eu me encarrego disso, o artigo 225, que eu tenho um apreço, uma paixão especial, digamos assim, por essa parte da Constituição. Se aceitarem, já está feito o convite, em novembro. Mais uma para a lista. Eu queria só pontuar que o Vinícius tem inteira razão, né, quando ele fala aí dos anos 80 e dos anos do século 21, mas é engraçado que nos anos 80 a gente pelo menos tinha um Fernando Henrique, né, o que ele tinha escrito, né, estava do nosso lado. E agora, e aí ele mandou rasgar tudo e
e rasgou a biografia também. Mas tudo bem. Perfeitamente, não vou discordar em nada. Não sei se a Tainá vai discordar, mas eu não. Bom. Mas eu tenho uma penúltima observação a fazer. Eu nunca li nada do Zé Serra, então, pelo menos... Essa culpa não carrega, né? Não, e nem do Malan, também não. Bom, gente, já são quase 18 horas. William, você quer fazer mais alguma consideração? Não, eu na verdade fiquei aprendendo agora com a conversa de vocês, eu fiquei quietinho só ouvindo para poder aprender, né, um pouco mais. Mas do que foi falado, eu fiquei refletindo, né, eu costumo dizer que esse modelo público fascista é também um projeto econômico também, né, tem um fim econômico com isso, todo o processo. Eu costumo dizer que uma sociedade com medo é uma sociedade dominada, né. Obviamente o medo hoje em dia ele não vem pela força, pelas armas como se vinha antigamente, pelo terrorismo, estão tentando voltar com essa linha, né? Mas a estratégia agora é relativamente mais sutil. O medo ele é empregado por intermédio, por exemplo, do desemprego, né? O desemprego, quem é que não tem medo de ficar desempregado hoje em dia? E com a geração de desemprego se gera também a subserviência a um processo de remuneração e de qualificação baixa da mão de obra, de baixa qualificação da vida, né? Então, a dominação pelo medo é também uma estratégia, digamos assim, que esse projeto econômico fascista também coloca, né? A pandemia serviu claramente para poder demonstrar isso, dominar por intermédio do medo, apesar que estavam falando que era para sair para a rua, porque era só uma gripezinha, estavam aí quase 120 mil mortes, falando que não foi nenhuma gripezinha, um terrorismo constante, né, do aspecto político, ameaça de intervenção no STF, né? Ou seja, é sempre essa pauta do medo que o fascismo coloca, para poder justamente, nesse modelo fascista, desviar a atenção de perdermos a riqueza nacional, a privatização que está sendo colocada, fora outros meandros. Só esse ano nós já pagamos mais de 300 bilhões de reais de juros da dívida pública. É uma dívida que é questionável, que dizem que só 70% desse valor, chegamos ali em junho, a quase 60%, 70% do que tudo que foi pago no ano anterior. Ou seja, nós vemos ali a boiada passando, não somente na questão ambiental, mas também no aspecto econômico, né? E nós vemos essa situação na qual nós ficamos relativamente parados, porque se for analisar, é um relativo medo, né? Cada qual luta com as armas que tem. Essa é a nossa conversa, eu acredito que é uma forma de luta, porque depois as pessoas irão assistir, vão analisar, vão debater, vão levar para as suas casas, sua família, almoço na macarronada de domingo com um tio fascista, né? Ou que acha que é fascista, né? Na verdade é um reprodutor, nada mais de falácias. Então o que acontece? A gente justamente discutir isso, né? Esse fascismo nas suas mais diferentes vertentes, inclusive no aspecto econômico, e utilizando o medo sutil do desemprego e de outras ações que possa vir a calar a sociedade, né? Basicamente isso. Muito obrigado, William. A Léa colocou uma última questão aqui, que o professor Vinícius já pontuou que cabe uma live, uma aula e um curso, né? O único exemplo dos Estados Unidos é a reafirmação do povo americano, é sempre falarem da Constituição do país deles. Isso seria patriotismo? Aí o professor Vinícius já veio com a proposta aqui de um debate por si, e o patriotismo fascista desde 1776. É isso aí. E toda essa fala, né? Pode falar, desculpa. E com um certo laivo assim, de manipulação, né, para não dizer ignorância, né? Porque a Constituição americana é absolutamente burguesa no sentido, né? E garantiu a eleição direta, né? Então é preciso a gente colocar as coisas nos seus devidos termos, né? Não é, eles falam muito da Constituição deles, elogiam muito a Constituição deles por não conhecê-la. Verdade. É isso mesmo. Não conhecem o próprio país, muito menos a Constituição. Essa última fala do William me fez lembrar de um texto, deixa eu ver se eu encontro aqui,
que é do Paulo Freire também. Eu sou uma apaixonada por Paulo Freire, né? E ele fala da importância de se promover uma educação libertadora e humanista. Eu tinha escolhido um outro texto, mas essa fala do William me fez lembrar de um texto dele, que está no livro A Importância do Ato de Ler, página 48. Eu vou ler só um trechinho, tá? Ele fala assim: participar conscientemente nos esforços da reconstrução nacional é um dever que o homem novo e a mulher nova exigem de si mesmos. Estudar como um dever revolucionário, pensar certo, desenvolver a curiosidade diante da realidade a ser melhor conhecida, criar e recriar, criticar com justeza e aceitar as críticas construtivas, combater as atividades antipopulares que são características do homem novo e da mulher nova, participando mais e mais na luta pela reconstrução nacional, vamos fazer nascer em nós mesmos o homem novo e a mulher nova. Está na página 48. Eu acho que, em síntese, né, resume bem tudo que a gente conversou hoje, da importância da gente pensar num projeto de educação. E isso que a gente está fazendo aqui, e os cursos do professor Vinícius que eu tenho participado e tenho contribuído de alguma forma, na medida do possível, me fazem muito pensar sobre isso. Eu tenho levado para as minhas salas de aula, viu, professor? Vamos ver o que nasce disso tudo. Que ótimo, bom saber. Tenho levado e tenho divulgado entre os amigos aqui. A Leia é uma convidada, o Kaique Maza, o doutor Kaique Maza, que são pessoas que estão aqui atuando na cidade. Eu moro em Salto, né? E a gente sabe aqui das lutas que nós temos no dia a dia, né, pessoal? E é isso. Muito obrigada pela participação de todos e de todas. Professor, palavra com o senhor para encerrar. Eu já estava até olhando aqui a agenda, que nós tínhamos mais ou menos pré-escolhido, né, essa data, e houve um problema com o participante. Mas seria dia 13 de novembro, é uma sexta-feira. Convidaria o Fernando também a se incorporar nesse dia como debatedor. Pensei em algo assim: tecnofascismo, educação ambiental e mais alguma coisa, que depois a gente pode ver essa terminologia, né? Mas que nos colocasse aqui os 5, digamos, como debatedores. Acho muito interessante o William fazer essa leitura econômica desse projeto fascista, então já fica a encomenda para você detalhar, né, no sentido econômico. Aliás, é uma das dificuldades que a gente tem um pouco nos grupos, né, por não ter, normalmente, economistas participando, né? Digo, grupos antifascistas. Eis-me aqui, pode chamar quantas vezes for necessário. Maravilha. Então, aí cada um se ajustaria de acordo com a sua temática, a sua formação. A Tainá, acho que navega bem na ideia de formação nacional brasileira, aquilo que o Florestan chamava de autocracia, né, formação autocrática. Acho que esse é um dos componentes, né, essenciais, por exemplo, desse momento que nós temos hoje. A Leia está dizendo 13 é o dia do seu aniversário. Que ótimo. Se o Fernando tem formação em história, vai agregar nesse sentido, né, de reconstruir. Estou botando todo mundo em fria, né? Estão percebendo? A Helena sempre trazendo Paulo Freire, e eu acho que esse convite vai se perdurar há muito tempo, viu, Helena? Vocês teriam essa agenda aí, dia 13? Por enquanto, sim, até onde eu sei. Então já reserva, já agenda, então. 13 de novembro... Minha orientadora não agendar nada, tá livre. Perfeito. Mas também depois, se tiver que mudar, não tem problema, só para a gente ter um marco inicial, né? A gente tinha uma dia 11 também, não tinha, não, Vinícius? 11 de novembro? Deixa eu ver aqui na minha agenda. Temos. Tem sim. 11 de novembro tem.
Tem. Tá. Chegando aqui. Só para Reforma saber agrária a na minha Constituição. agenda de meses aqui. Temos dia 11. Eu tinha pulado, tá vendo? Mas está anotado aqui, dia 11. E aí, dia 13, a gente faria essa da sociedade de risco, essa ideia do fascismo, né? Passar boiado, etc. Meio ambiente, educação, a história. Fernando. A princípio, sim, dá para fazer. Depois você me passa o tema direitinho, o que você espera, e a gente pontua. Vai ser um prazer. Maravilha, obrigado. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Já encerrando ou volta para eles? Helena? Pode encerrar, professora, a palavra é sua para encerrar. Eu gostaria de agradecer a todas e todos novamente, né? Apesar de termos pouquíssimo tempo, como eu falei, para nos articularmos, mas a gente conseguiu, incluímos aqui estados diferentes, inclusive, né, na nossa participação. Isso é muito legal, porque em uma situação normal, digamos, né, de toda a atividade presencial, isso não teria acontecido. Então, há um aspecto positivo, digamos, né? Ainda que não seja bom o confinamento, mas, enfim, nos aproxima de pessoas que não conhecíamos, né? Eu agradeço mais uma vez, e, se permitem, eu vou finalizar com uma frasezinha que, a cada evento, eu vou incorporando alguma coisa, e ela vai aumentando, do que é o Brasil, né? O Brasil é uma criatura híbrida, hermafrodita e exógena para os seus pares, entre aspas, e mixada entre um porco-espinho e um ornitorrinco. Esta seria uma espécie de metáfora para o necrofascismo. É o nosso caso atualíssimo. Então, semana que vem ela vai estar um pouco diferente. Obrigado, Helena, obrigado a todos. Obrigada. Muito Boa obrigada. noite. Foi ótimo, gente. Boa Prazer noite. conhecê-los. Tainá, William, Prazer também. Fernando, obrigada. Tchau. Fernando, Tainá, Helena, muito obrigado. Obrigada. Professor, muito obrigado pelo convite. Obrigada, professora, pelo convite. Tchau. Foi ótimo, eu adorei. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigado.